Olá, mais um Oxocast. Hoje nós vamos ver se a gente comenta sobre perguntas que fizeram para a gente nos comentários dos Oxocasts anteriores. Nós estamos numa sequência de falar do Osho, o Tantra Suprema Compreensão, né, o livro do Osho. No próximo a gente vai falar o capítulo 8, mas hoje vamos às perguntas, a gente tem algumas e eu vou citar uma para a gente ter o gostinho do que a gente vai falar pela frente. Na meditação, tenho que estar necessariamente focado em algo. Oi, Champaque, como você Opa, está? beleza, então aí. Mais um encontro nosso, né? Mais uma conversa. Então, Champaque, eu tinha uma ideia já há um tempinho de a gente também fazer pergunta um para o outro, né? Aham, E eu para você, de repente você para mim, meio que aleatório mesmo, né? Para ver aham, se a gente se desafia um pouco, se aguça um pouco. aham. Porque essas coisas são aguçar mesmo, né? O que eu sinto sobre essa questão. Então, eu tenho uma questão para você antes da gente entrar nas questões dos comentários. Champaque, você acha que alguém que entra em contato com o Osho, que curte o Osho, que começa a meditar, que medita, necessariamente vai entrar num processo de causar bem, causar bem-estar para as pessoas, é um processo positivo sempre, ou tem perigos da pessoa fazer ou ter algumas atitudes que acabam prejudicando relacionamentos, afetando negativamente outras pessoas? Hum? Ó, Nisargan, eu acho que essa é uma questão até delicada, né? Eu sei assim eu sei de situações concretas de famílias que ficaram apavoradas com um filho ou uma filha que entrou para essa seita no Rajneesh e começou a fazer umas dinâmica dentro de casa, uma gritaria, entendeu? O vizinho espantou e dentro de casa ninguém entendia o que era. E é caso real isso. E, e teve até uma situação que eu desenvolvi um projeto no banco em que eu usei uns textos do Osho. E teve um camarada que fez uma correspondência para a direção do banco, reclamando dessa história do Osho e narrando exatamente uma história dessa, da sobrinha que entrou para essa tal seita e o cara começou a narrar como que essa menina ela fechava dentro do quarto para fazer, eu acho que era dinâmica, entendeu? Porque ela era, diz ele que era uma gritaria danada, que ela dava uns berros, entendeu? A família ficou maluca com isso, ninguém entendia nada. Quer dizer, eu acredito que assim, ela devia estar num processo de transformação, tudo bem. Eu nem conheço a pessoa, esse caso específico, eu não sei quem é a pessoa. Agora, eu acho que houve assim um desrespeito ao que estava ao redor dela, entendeu? E eu acho que tem muitas implicações. Eu acho que isso é apenas uma coisa que a gente pode comentar. Eu acho que tem outras ainda, né? Eu não sei se você gostaria de falar alguma coisa em cima desse caso específico, né? Eu acho que esse caso específico é importante. Eu também já sei de casos assim, uma pessoa que fazia isso, eu não sei se ainda faz, mas esse é apenas um aspecto, né? Só para não esquecer, né? O aspecto de querer fazer a cabeça do outro a favor do Osho é algo deplorável também, né? Eu acho que esse é um tema. Esse- Eu querer convencer os outros. Assim, eu tenho impressão, Champagne, que a pessoa ela tem um caráter de base, né? Todo mundo tem um caráter de base. Quando agrega, né, a inspiração do Osho ou agrega a meditação, esse caráter ele faz uso dessa novidade, mas ele não se perde, ele continua como base.
e ele continua a fazer as suas ações, muitas vezes destrutivas, porque o caráter se mantém. Então, é transformado aquilo em algo que tem a ver com o caráter dele. Porque uma pessoa que, de repente, faz uma meditação dessa que você está falando, vamos supor que seja dinâmica, ela faz um estardalhaço todo, ou ela não tem noção do que o Osho recomendou, e se ela tiver, ela nem precisava ter noção do que o Osho recomendou nessas situações. Se ela não tem essa informação, qualquer pessoa com caráter saudável vai ter empatia. Ela vai sacar o distúrbio que ela está provocando. É realmente incômodo. Mesmo eu, que já sei o que é dinâmica, se tivesse uma pessoa, ou Diberis, se tivesse uma pessoa na minha casa, vamos supor, filho, marido, sei lá, qualquer coisa, e fosse fazer a meditação, e eu estou de fora, eu iria me incomodar. Porque é uma energia negativa sendo expelida, e quem está de fora capta. Tanto é que o Osho recomendava, se você for fazer dinâmica, quando tem pessoas à volta podendo ouvir, você faça em tom baixo, de tal forma que a pessoa não ouça. Uhum. É ou não é? É, Fazia parte da exatamente. recomendação dele, Uhum. clara. E assim, o Dibesh, olha uma recomendação que ele fazia, isso não precisava ele recomendar. É uma questão da pessoa ter ou não ter empatia. Por isso que eu falei, é caráter de base. E a pessoa que tem um caráter de base, ela pode sempre encontrar racionalizações para justificar a sua atitude. Isso é fato comum. A gente tem que falar muito de ego ainda, né, Champagne? Uhum. Eu até vou adiantar, eu tô namorando, quando a gente cavar os comentários de Tantra Suprema Compreensão, a gente escolheu um livro que fale mais de coisas psicológicas mesmo, que trazem mais luz sobre o ego, sobre emoções. Eu acho que isso é fundamental. Puxar um pouco para a emoção humana e sair um pouco da iluminação, busca de iluminação. Uhum. Mas, enfim, no Gibberish, o Osho, a gente estava presente. Você já participou do Gibberish na presença do Osho, né, Champagne? Sim, sim. Você lembra quando ele falava: olha, não fique quieto, porque se você ficar quieto, você vai acabar recebendo a energia dos outros. Eu achava que isso era só para motivar todo mundo a fazer. Que realmente as pessoas que fossem ficar quietas, o Gibberish, para quem não sabe, é você falar uma língua louca, de uma forma talvez frenética, para colocar para fora cargas emocionais que a gente carrega e se alivia. Isso é fantástico, eu tenho um vídeo sobre isso que fala. Mas se a pessoa fica quieta, ele falou, ela acaba recebendo. Então eu achava que era mais para estimular as pessoas a fazerem, para que todos participassem. Mas olhando, quem não faz, recebe toda essa bagunça. É É. muito pesado. É pesado. A pessoa tem que saber que é pesada. Então, se ela não respeita isso, né, no outro, se ela não sabe, alguma coisa me parece que está errada. A pessoa, ela fechou as comportas da empatia. Ela quer desenvolver consciência, ela racionaliza o estrago que ela está fazendo no outro, a perturbação que ela está fazendo no outro, racionaliza muito bem isso, não, e fecha as comportas da empatia. O que importa sou eu, os outros é que se danem. E aí ela pode raciocinar, não, mas eu vou ficar mais consciente, ficando mais consciente, eu vou causar algo mais positivo. Quer dizer, uma racionalização sempre tem, o ego sempre tem uma racionalização. Uhum. Enfim, Champac, esse é um tema, né? É um tema, É. assim, que, para mim, estou me estendendo bastante, mas para mim isso é uma coisa que me preocupa, porque eu sou Uhum. instrutor de meditação, então eu estou ensinando meditações que potencialmente têm esse perigo, se a pessoa não tiver um caráter de base
que se abre à empatia, né? Eu acho que a pessoa tem que ficar atento, porque a gente corre sempre o risco, e aí eu digo assim, por mim, né? Eu, na empolgação de ter conhecido o Osho, de ter ficado entusiasmado, entendeu? Cara, que legal, queria ler os livros do Osho. Eu me tornei assim como que é, um propagandista do Osho, né? Eu queria quase que eu poderia dizer que eu estava num trabalho de querer converter os Você outros. se tornou um chato. Um chato, exatamente. Entendeu? E assim, Um... é, ô Nisargan, quando eu comecei a me dar conta disso, eu fui parando, cara. Eu falei, cara, eu fui ficando quieto, sabe? Eu fui assim, eu parti quase que para um outro extremo. Falei, não, se alguém me perguntar, eu passei assim, você sabe que eu morei um tempo em Ibitipoca, né? Aí o camarada falava assim: o que que é esse negócio de champaque? Eu falei, isso aí é um tio que eu tinha, ele era polonês, era o sobrenome dele, e o pessoal achava que eu parecia com ele, então começou a me chamar por ele. Porque eu falei, para me evitar, porque era fácil eu escorregar e querer falar, não, porque o Osho é isso, porque o Osho é aquilo, porque eu tive na Índia, e não sabe? Eu falei, cara, o cara está É, vivendo a vida dele. A partir do momento que o camarada, por alguma razão, ia acontecer, acontece isso até com certa frequência, de pessoas perguntarem alguma coisa, as pessoas têm uma curiosidade, as pessoas, sabe? Então, é uma outra história, mas não você ser um chato que está ali, entendeu? de novo, né, Champac, é uma questão da gente não ter empatia sobre a situação do outro. Isso. Então, você pode não ter empatia em relação a isso, né? Você forçar a barra, querendo pôr goela abaixo uma ideia na cabeça dos outros, é falta de empatia, de perceber qual que é a configuração da pessoa, qual que é a abertura da pessoa, que impacto isso provoca, o quão Uhum. desagradável isso é. A pessoa não quer nem saber, ela está cega. Você estava cego. Eu tive um pouco disso também, não sei se pouco ou muito, mas com certeza eu tive também. Né? Uhum. Hoje em dia eu não chego ao extremo de negar, mas eu acho que eu estou num equilíbrio. Mas essa história de você começar a fazer meditações que liberam uma carga, né? Que é Ah, destrutiva, que é isso. desagradável, e que você não está nem aí para isso, né? Que também é uma falta de se colocar na posição do outro, de ver o impacto destrutivo que isso faz, e faz mesmo, perturbador. Enfim, a empatia me parece ser a base da história, né? Parece que tinha uma coisa, eu não sei se você está mais informado que eu, mas parecia que antes alguns mosteiros de mestres eles só admitiam determinados discípulos quando eles percebiam que eles tinham uma base, eu não sei se seria de compaixão, porque entregar poder, né, entregar poder da presença para quem não tem uma base de compaixão pode não ser bom, pode não ser construtivo. Eu acho muito interessante isso. Não sei se É. você tem informação sobre. Não tem informação a respeito, não, mas eu acho muito interessante e acho que assim, é muito aplicável nesse caso, né? Eu É, acho. legal. Bom, Champac, então estreamos a nossa sessão de perguntas um para o outro. Se você tiver alguma pergunta para mim, vamos ver, né? Vamos fazer a pergunta do pessoal, né? Bom, e você bateu alguma pergunta, A eu gente faço. deixa para o final, se a gente perceber que dá tempo, né? Para a gente não ficar Isso. muito longo. É. Então, você quer começar? Você lê aí alguma das perguntas que a gente selecionou. Vou seguir pela ordem mesmo. Tem aqui, estados especiais de meditação podem ser controlados ou são somente espontâneos? Tá. Bom, você quer começar ou deixa que eu comece? Assim, eu não vejo a questão de controlar, porque eu considero talvez que a pessoa que fez a pergunta, estado especial de meditação,
Eu acredito que seja aqueles momentos, né? Porque você tá na rua, vamos supor, você está na rua, você está consciente, você está no aqui e agora, você está presente, mas não é a hora que você está entrando naquele espaço mais elevado, que você, não é? Porque senão você pode ser atropelado até. Então, é uma hora que você tem que estar atento a tudo, mas não, você não pode é, ir além daquele nível de percepção, entendeu? E se deixar entrar num aprofundamento que te leve a algum estado já quase de êxtase ou coisa parecida. Eu acredito que seja esse estado que sejam os estados especiais de meditação da pergunta. Eu acredito que seja. Agora, isso, eu acho que isso não é uma coisa que está nem no controle, nem é uma coisa que acontece espontaneamente. Não é uma coisa assim que eu simplesmente sento e, puf, acontece alguma coisa. Eu acho que existe uma intenção, eu acho que existe uma disposição sua para que essas coisas, e essa é a sua intenção de estar ligado nessa percepção do que está acontecendo aqui, entendeu? Você se aquietando, aí a sua percepção vai se ampliando. Quer dizer, não é um processo espontâneo e também não é uma coisa que está sob seu controle, Tá, né? Como eu vejo, não tá sei. bom. Ó, eu acho que esse tipo de pergunta não é uma pergunta que nem eu, nem você vamos dar a resposta definitiva, né? Eu acho que é individual mesmo. O que que nós estamos fazendo aqui é compartilhar a nossa sensação e a nossa experiência. Não é por aí, Champagne? Isso, isso. Então, realmente, se a gente for entrar, eu vou dar a resposta correta, e não é por aí, é um convite a que cada um sinta por você mesmo. Eu vou dizer qual que é meu impacto quando eu vou ler de novo a pergunta, o que que me bate. Estados especiais de meditação podem ser controlados ou são somente espontâneos? Bom, da minha parte, eu não procuro estados especiais de meditação. Eu não procuro, eu não procuro. Eu procuro o ponto que eu sinto como sendo essencial, que é realmente colocar minha consciência neste momento presente. O que que for acontecer daí, eu não sei. Né? Se eu vou me sentir tranquilo, se eu vou me sentir em paz, sei lá, se eu vou ter a bem-aventurança, não sei. Né? Então, não me preocupo com isso, eu me preocupo com o ponto essencial. E para mim, se eu começar a procurar isso, esquecendo do ponto essencial, eu perco até isso. Porque esse estado especial é consequência, para mim, dessa atentividade real ao momento presente, desse só existir esse momento. É muito louco, né? Porque a gente pensa em termos de período, passado, futuro. Só existe este momento. E isso é uma coisa, quando você só tem esse momento, você perde tudo. Você perde toda a tua referência. Você perde até quem é você, porque só tem esse momento. Né? Então, o que vai acontecer, eu não sei. Agora, em relação a você ficar na essência que eu busco, aí vem a questão: é espontâneo ou é controlado? Ou é intencional? Para mim, é intencional. O cara não fica esperando ficar no aqui e agora, não. Eu tenho a intenção de estar. Né? Neste momento agora, eu estou me lembrando de procurar estar no aqui e agora, de estar presente. Então, para mim, é intencional. E morre por aí. Eu não sei se eu fui completo na minha resposta, mas eu acho que se for resumir é isso. Para mim, só me interessa a mobilização intencional de estar nesse momento, o que é uma coisa muito estreita, parece simples, mas a mente está tão cheia de barulho que você só está no momento. Você tem que estar muito forte na intenção
para que esse barulho fique abaixo da sua intenção. Aí o que vai acontecer disso? Não importa. Não sei se você tem algo a questionar, discordar ou acrescentar, Champak. Eu acho que assim, é a questão da realidade, né? Eu acho que, no fundo, porque quando a gente entra nessa intenção de estar aqui agora, e que a gente entra nesse processo de perceber o que é, né? Eu sinto assim, uma coisa é eu pensar a respeito, outra coisa é o que é, né? Totalmente diferente. O Osho tem um negócio que ele até fala em algum livro, que ele fala a respeito da rosa, né? A rosa é uma rosa, é uma rosa. Outra coisa é você pensar sobre a rosa, que a rosa é bela, que a rosa é perfumada. Aí é o pensamento a respeito. E outra coisa é a coisa concreta, é aquela a rosa. A rosa é a rosa e pronto. Então, quando você se conecta com o que é real, cara, isso assim, como você disse, parece que é simples, mas não é não, cara. A gente está tão envolvido com tudo quanto é pensamento, julgamento, análise, interpretação, que tudo a gente tem que dar um nome, a gente tem que, né, além de toda a carga que a gente traz de conceitos, de moralidade, de opção de coisa que joga naquilo que você está vendo e que é o real, então você se desligar e só conectar com o real, só com a percepção, cara, não, É, não é fácil. é um desafio. E me parece, Champa, que nós estamos nesse meio, nós estamos nessa busca, mas me parece que esse é o nosso grande desafio. Transformar a fala em realidade e saber distinguir. É. Esse que é o ponto. É um ponto que eu passei anos sem saber que era diferente, sem saber distinguir. Hoje, eu acho que eu começo a entender o que é só fala e o que é vivência. E esse pouquinho que eu tenho de diferenciação, eu sinto que me agregou muito. Uhum. O salto que eu dei depois dessa pequena diferença em relação ao que eu era é muito grande. Por isso que eu tenho a tesão de me aprofundar nisso, porque se essa pouquinha distinção já fez tanta diferença, imagina se aumentar essa distinção. É. Eu acho que esse é o ponto que todo buscador tem que saber, tem que ficar atento, né? O quanto isso é só da boca para fora, o quanto é só fala. De repente, uma pessoa ouve alguém falar alguma coisa e começa a repetir textualmente. É. Nós fizemos isso, né, Champagne? Claro, claro, claro. Aí começa a repetir e o cara acha que está vivendo aquilo. Meu Deus, né? Melhor ficar quieto, né? Mas é isso, ó, é um assunto hiper delicado isso, hein? Essa distinção, olha, isso é tudo, né? Se a gente consegue ter essa distinção entre o discurso e a vivência, pronto, é o diferencial mesmo, né? Eu não tenho mais nada para falar, Champac, Não, sobre isso. também não. A gente pode Vamos seguir. lá. A segunda pergunta na meditação, tenho que estar necessariamente focado em algo? Aham. Bom, e isso aí é um assunto controverso, né? É controverso. Existem algumas definições padronizadas de meditação, porque a meditação, de certa forma, precisa ser padronizada para que pesquisas sejam validadas. Se você for fazer pesquisa de meditação, você tem que ter alguns parâmetros fixos para Uhum. que você possa fazer pesquisa. Existe um parâmetro que é muito respeitado. Aliás, foi um amigo meu que criou esses parâmetros, um cara muito competente dentro do universo da meditação. É o Roberto Cardoso, né, que ele chama. Não sei se vale a pena eu falar o nome aqui, mas é um cara muito competente. Então, tá. Muitas pesquisas elas têm como base esses critérios e fala que um deles é você ter um foco.
o qual você tem que voltar, né? Independente de qual seja esse foco. Eu acho isso interessante, mas não bate com a minha experiência, né? Eu sou muito mais a minha experiência, sempre, do que é dito em academia. Uhum. Então, a minha experiência, o que importa não é o foco, é eu ter consciência de que eu estou consciente. No caso deste foco, eu sei que eu estou consciente. Eu sei que eu estou consciente desse foco, ou deste foco, ou deste foco. Então, se eu não tiver um foco fixo e tiver um foco flutuante, livre, o que importa não é o foco, nem o movimento do foco. O que importa é haver uma consciência desse foco, ou daquele, ou da flutuação dele, ou do movimento que ele faz. Então, para mim, o foco básico sempre é o interno. Eu Uhum. ter consciência de que eu estou consciente. Eu saber que eu estou consciente. Eu chamo isso de foco interno. E só existe para mim um foco interno, que é a própria consciência. Eu sei que eu estou consciente agora, não importa do que, mas eu sei que eu estou consciente agora. Eu sei que Uhum. existe uma luz de consciência agora. Não sei que nível. Uhum. E os focos externos são milhares, milhões. É claro que o preferido é meditação, é respiração, porque ele tem um efeito fisiológico. Toda vez que eu fico atento a um foco, existem alterações. Se o foco for no meu corpo vai se alterar. A consciência, a atenção gera alteração. Então, Uhum. quando eu presto atenção na respiração, a respiração entra num ritmo mais gostoso, mais harmônico, existe um equilíbrio energético. Mas isso é consequência. A essência da meditação não é a respiração, é a consciência de que eu estou consciente. No caso, eu elejo a respiração porque tem algumas vantagens. Para outras pessoas pode não ser tão fácil. Aí fica outro foco que tem outras repercussões também boas. Mas, enfim, respondendo à pergunta, na minha experiência, do ponto de vista do que eu identifico em mim, não há necessidade de você ter foco, a não ser que você chame a própria consciência como foco. Uhum. E que, É, eu diria assim, me perceber percebendo a respiração, no caso. sim, Não é só eu perceber a respiração, mas é eu me perceber percebendo. você saca que você está presente. Exatamente. Eu acho que E aí esse é você pode viver isso em qualquer momento. Você sai da restrição técnica. Uhum. Para mim, isso é uma outra conceituação que eu constato como diferente do acadêmico, porque eu posso ter isso em qualquer momento, Ok. Não, no meio mesmo da rua. Você está atravessando a agora, rua agora. agora aqui, em qualquer momento, Eu a me gente dou conta, essa percepção, né? eu me dou conta que existe certo nível de consciência nesse momento. Então, essa é a resposta. Nossa, não sei se você fechou aí, né? Se Para precisa ver mim, foco. fechou. É Isso. complexo, isso aí é uma opinião, né? Não é nem opinião. Eu não sinto que é uma opinião, é uma verificação que eu tenho. Mas pode Uhum. ser que amanhã eu tenha outra, Uhum. e outra pessoa vai ter outra, e não cada um vai ter a sua sacação em relação a isso, se é necessário ou não ter foco. Mas eu acho que a resposta foi dada, né? Eu acho que é. E sempre, Nisarga, aquilo que você até comentou aí na outra pergunta, é que assim, nós não somos porta-voz do Osho, nós não estamos como, né, agentes de uma entidade ligada ao Osho para poder responder. A gente está falando de como é que a gente sente, como que a gente vive isso, como que a gente experimenta isso, como que é a nossa experiência a respeito de cada questão dessa, né? Eu acho que é isso. Eu estou rindo aqui, Champagne, porque eu vejo o valor da consciência, né? A Uhum. gente ter consciência de nós mesmos faz com que a gente mude, né?
Uhum. A gente ter consciência de nós mesmos desencadeia uma variações, né? Maneiras diferentes de ser. A gente saca as nossas próprias besteiras, né? Eu tô rindo porque você foi agente da Ocean Foi, International. eu fui. Você era o Exatamente. porta-voz. Exatamente. Não, o nego escreveu uma vez numa revista aí uma besteira a respeito do Osho. Aí a porção de gente mandou: não, você que é do Instituto Osho Brasil, você tem que dar uma resposta, é o direito de resposta, tem que brigar, porque você não pode ficar calado diante disso. Pois é, a gente vai mudando, né? E assim, graças à consciência, né? Exatamente. Graças a sacar os nossos padrões, nossos É. condicionamentos, nossa maneira de ser. Champaque, vamos lá? Vamos mais a uma outra? Vão, vão. A terceira é o seguinte: se a iluminação só ocorre no aqui e agora, não é estranho pensar que ela é uma coisa futura. O que entendi em algumas falas do Osho é que a iluminação pode ocorrer a qualquer momento, sem medida de espaço e tempo. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Champaque, eu estou sentindo mais querendo passar a bomba para você. Eu tenho uma daquelas frases assim de cabeceira do Osho que eu gosto muito e que ele fala, eu vou até citar o texto todo. Não é grande, não é pequeno. E que ele fala alguma coisa que eu acho que vai bater nisso aí. Não há nenhum caminho, nenhum lugar para ir, nenhum conselheiro, nenhum professor, nenhum mestre. Você já é o que a existência quer que você seja. Por que não apenas simplesmente ser? Por que desnecessariamente ficar correndo para lá e para cá? Relaxe. É por isso que eu chamei a própria iluminação como sendo o último jogo. Quanto mais cedo você abandonar esse jogo, melhor. E aí? Então, eu É, acho que é o seguinte: eu estou correndo atrás de iluminação, sabe? Eu acho, assim, ao longo dessa minha história como sannyasi, assim, essa questão ficou muito. Eu lembro que no começo eu falava assim: como é que vai ser a hora que eu estiver iluminado? Vai ser como? Que sensação que vai bater? Eu preciso de saber, porque de repente eu posso estar me iluminando. Então, eu tinha essas preocupações lá no começo. Eu ouvi alguns sannyasis falando assim: minha meta na vida é me iluminar. O que eu busco na vida é iluminação. Aí, depois de um tempo, e assim, texto como esse do Osho, que fala, cara, relaxa, essa história de correr atrás da iluminação, porque eu vejo que isso aí é igual à história da própria meditação que a gente falou agora mesmo. Você não é ter o foco de atingir aquele estado de leveza. Não. É você estar no aqui e agora. É você estar percebendo que você está percebendo. O que vem, vem como consequência, como subproduto. Entendeu? Se vier uma coisa, uma sensação muito agradável, fantástica, que beleza. Às vezes não vem, mas você simplesmente está aqui agora. Eu acho que essa questão da iluminação é uma questão muito parecida com isso. Eu não sei como é que é para você. eu concordo inteiramente. O que importa é este momento, né? É a consciência estar nesse momento. Agora, da frase que você falou, não sei se eu entendi direito, mas parece que ele fala que você já está pronto, você não tem que agregar nada. Não sei se é mais ou menos isso que foi dito. Não, não, aí eu coloco o seguinte: é aquela questão do que a gente até comentou isso em outro encontro anterior nosso, em outro Oshocast. Aquilo que a existência quer de mim, eu já sou. Só que ao longo da minha vida eu agreguei um montão de porcaria. Tá. Então, aquilo que eu já sou é aquilo que lá no Zen se fala a sua face original. Uhum. Exato. Entendeu? Você já é. Então, você tem que resgatar aquilo que você já é originalmente, fora de tudo isso que foi
É, embutido em cima de você. o problema que eu sinto desse tipo de frase é os maus entendidos possíveis dependendo do caráter da pessoa. Ah, Uhum. tá, então eu já sou. Então, Certo. beleza. Aí o cara já se acha, né? É, Já começa a. Não preciso de mais nada. é, Mas ele não está conectado com o que de fato ele é. Ele está exatamente. conectado com a sujeira que o encobre. Eu acho assim, porque se você está, se você conseguiu penetrar dentro da, penetrar ou sei lá, você colocar para fora aquilo que você é originalmente, sem todo esse condicionamento, sem todo esse ego que você desenvolveu em consequência de tudo isso, eu acho que é nessa hora que você não precisa de conselheiro, você não precisa de professor, você não precisa de mestre, porque você chegou nesse ponto. E esse ponto a gente sabe que é um ponto que você, ele não está aí vendido na primeira quitanda da esquina. É Não é engraçado, isso. Champagne, que a pessoa pode se convencer que está nesse ponto através de pensamentos, raciocínios, Isso. conclusões, teorias. Esse próprio matraquear mental que justifica ela supostamente já ser tudo, já está perfeita, esse próprio matraquear mental é o que está dizendo para ela que ela não está. Exatamente. Esse próprio barulho argumentativo é uma prova cabal de que ela está muito longe. Exatamente. É muito interessante isso, muito, 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 muito interessante do ponto de vista prático. Toda vez que a gente está defendendo um ponto em cima de pensamentos, argumentos, lógica, briga interna, diálogos internos, significa que você está longe do ponto. Mas Uhum. isso a gente vê em relacionamentos, né? Uhum. Se você de repente está numa posição de acusar alguém, né, de falar eu estou certo e o outro está errado, em cima desse matraquear mental, você está errado, já de cara. Cara, Porque a isso. resposta, sabe, ela vem do silêncio. E o cara nem aprendeu a verificar o que que é silêncio. Por isso que eu Uhum. falei da importância da pessoa verificar que ela está consciente. Porque quando ela verifica, ela percebe que tem um silêncio associado. Mas a pessoa não treinou essa verificação. É isso aí. Então, é delicado. De novo, a gente muitas vezes, né, não tem ouvidos para ouvir, Uhum. distorce tudo. A própria mente que acha que entendeu, ela é que atrapalha o entendimento. É mais ou menos parecido com o que a gente tinha falado até agora. Qual a próxima questão? Sargan, essa pergunta ela é comprida, são, assim, são várias frases juntas que eu acho que, pelo menos da minha parte, eu gostaria de comentar vários detalhes dentro dela, sabe? Porque Legal. ele coloca muita coisa. É comprido. Se prepara aí para. As ideias do Rajneesh foram extraídas de um compilado de várias tradições espirituais. Nem o chamo de Osho, pois ele não foi responsável por templo algum para ser chamado de mestre sacerdote. E qualquer pessoa com determinado preparo poderia escrever coisas semelhantes. Por isso, não consigo chamá-lo de mestre. Minha pergunta: o que lhes faz chamá-lo de mestre? Sua resposta será útil para as minhas anotações e estudos sobre homens como Rajneesh. Aham. Pode começar, Champagne. Tá, bom, eu acho que a grande diferença de abordagem, ou de entendimento, ou de compreensão entre essa pessoa que formulou e eu acho que existe uma diferença. Porque, assim, Osho, para mim, ele é mestre.
E o mestre não é o camarada que tem um templo, responsável por um templo, aí ele pode ser chamado de mestre sacerdote, como ele colocou, entendeu? Para mim, a É história de porque mestre. Osho parece, pelo que eu entendi, a pessoa entende que tem esse significado, né? Osho, Aham, o que é mestre sacerdote? Eu não tinha essa informação e não tenho essa informação de que mestre sacerdote, que Osho significa isso. O que eu entendi é que Osho significa uma maneira carinhosa de discípulos se direcionarem ao mestre, mas de uma maneira carinhosa. isso. Mas isso para mim É, não importa. inclusive, O- quando ele era chamado de Rajneesh, ele continuava sendo mestre. Ele não passou a ser mestre depois que ele teve o nome de Osho. e ele também não estava nem aí com esses nomes classificatórios, né? Até ele não estava nem aí, né? Por exemplo, É. ele usava antes o nome Bhagwan Shri Rajneesh. Bhagwan tem um significado no contexto hindu que não correspondia ao significado que ele dava. Ele Aham, era desafiador no sentido de dar significados próprios a determinados nomes que iam contra a tradição. Até o próprio Swami, né, todos os discípulos sannyasis do Osho são chamados Swamis ou Ma, se for mulher, que também não coincide com o significado original da palavra. Ele deu significados próprios, uhum, né? Então, acho que esse é um ponto. Se é, ele dá tanto valor às palavras, nós não damos, né? Mas é. tudo bem, esse é um ponto mínimo, né? Mas ele, quer dizer, a pergunta dele, que é o que lhes faz chamá-lo de mestre, entendeu? Eu sinto que tem a ver com essa questão de uma abertura de, não sei se eu colocaria de coração, entendeu? Uma abertura minha para alguém em quem eu confio, entendeu? E de quem eu tenho uma receptividade para toques, sabe? Fundamentais, importantes na minha vida. Então, assim, um mestre para mim é alguém que eu tenho em que brotou esse encantamento com essa pessoa pela, pela forma dele ser, entendeu? Pela mensagem que ele passou, a forma como isso chegou. E chegou em mim num momento em que isso foi assim, brotou um desabrochar. Houve um desabrochamento dentro de mim, um desabrochar a partir de toques dele. E criou uma conexão de confiança, de aceitação, que para mim é muito importante, porque não é alguém que diz alguma coisa que eu paro e falo, cara, será que isso. Não, eu tenho ele como uma fonte inspiradora para mim. Então, eu chamo ele de mestre porque eu tenho ele como essa fonte inspiradora, como alguém que bateu esse encantamento da minha parte, abriu, houve essa abertura, essa receptividade. Então, não é um filósofo que eu pego e vou analisar à luz da razão o que ele está dizendo para ver se é isso ou aquilo, entendeu? Quer dizer, para me dizer o que me faz chamá-lo de mestre, eu acho que assim é uma mistura dessas coisas que eu disse. Eu falei a opção de coisa e talvez nada disso explique, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa muito fora da explicação teórica. É, eu diria assim que existe um propósito e um entendimento diferente nosso e da pessoa, né? Por exemplo, ele fala aqui que qualquer um que tem alguma orientação, algum preparo, poderia escrever coisas semelhantes. Esses livros do Osho não são escritos, né? Eles são transcrições de discursos.
Aí o cara fala que os ensinamentos, as ideias de Rajneesh é um compilado de várias tradições espirituais. Essa é uma visão que ele vê, né? O que eu vejo é que ele está expressando a sua própria experiência. Então, ele não está escrevendo algo que veio de tradições. Ele está expressando as suas próprias experiências, só que ele está adequando a sua linguagem de acordo com essa ou aquela tradição para se fazer inteligível. Mas eu não vejo ele repetindo, muito pelo. Aí que está. Né? Aí é uma questão não, é uma questão de reconhecimento. Eu reconheço autenticidade no que ele fala. Eu não reconheço ele repetindo um compilado. Eu reconheço ele transmitindo uma verdade que é vivida por ele. É completamente diferente. Então, é a visão que eu tenho, provavelmente é a sua visão. Agora, o sujeito, ele acha que o Osho está repetindo o que foi dito. E nós não achamos isso, nós não sentimos isso. Nós sentimos que é uma experiência autêntica. Então, se existe determinada experiência profunda, humana, possível, né? Aconteceu em determinada situação, criou-se uma tradição, aconteceu em determinada outra situação com um determinado pessoa que se tornou um mestre e foram pipocando várias coisas, Buda, etc. e tal. E cada um estava dentro de um contexto com uma linguagem própria. E cada um se expressava a mesma coisa com uma linguagem própria. O que o Osho está fazendo é repetindo no sentido de usar uma terminologia que foi usada numa tradição, mas ele está transmitindo a partir dele mesmo. Aí depois ele fala assim, de novo, com a outra linguagem, né? Falando a mesma essência, se expressando de uma maneira diferente. Então, aí que está. Nós sentimos que ele está falando de uma profundidade autêntica e nós não sentimos isso pela fala. Nós sentimos isso pela presença dele, pela maneira que ele fala, pelo olhar, pela maneira dele ser. Nós estivemos em contato com ele. Então, para quem não conheceu Osho, tem vídeos disponíveis. Não é a mesma coisa, mas tem vídeos disponíveis que ele vê. Esse cara está falando da boca para fora ou não? Eu acho que esse é o ponto. Que difere... Isso que faz com que uma pessoa considere ele um sujeito que está repetindo um filósofo, e para nós que consideramos como mestre. E só para completar, aqui a pessoa ela fala que ela quer saber a nossa ideia a respeito, porque isso será útil para as minhas anotações e estudos sobre homens como Rajneesh. Então, existe uma diferença muito interessante. Eu não estou interessado em estudos sobre Osho. Né? Eu não estou interessado em fazer anotações sobre hoje. Então, existe um interesse diferente nosso e da pessoa. A nossa história é o quanto isso nos inspira, o quanto isso aponta caminhos transformadores para nós. Para nós é isso que interessa. Eu, pelo menos, estou nem aí de estudar hoje. O que eu estou interessado é se isso me impacta, me transforma, me inspira, me chama para alguma coisa, para um determinado caminhar, e eu sinto que faz toda a diferença. Eu sinto que faz toda a diferença. Se eu não tivesse conhecido o Osho, nossa senhora, meu caminho seria completamente diferente. E eu estou imensamente satisfeito com o caminho que eu fui inspirado a seguir, que eu continuo a seguir. Então, é uma questão de... A diferença, eu não estou interessado em estudo, nem em fazer anotações, eu estou interessado em transformações. É claro, para essa pessoa, talvez ela também esteja interessada em transformações, mas talvez o Osho não seja o cara para ela. Então, beleza, procure outro. Mas a nossa resposta está dada. Né? Por que a gente considera ele como mestre? Porque, primeiro, é autêntico, veio da experiência dele, segundo, nós não estamos interessados
em conhecimento, em transformações, e ele é um cara que nos inspira isso. É, eu acho que até assim, agora mesmo a gente comentou a respeito de uma fala do Osho, quando ele diz, né, que você já é o que a existência quer que você seja. E nós comentamos a respeito disso, né? Que assim, quando o Osho fala isso, não é para você, eu já estou no meu ego aqui, estou achando que está legal. Então, quando a gente fala isso, é assim, com a nossa limitação, entendeu? Com a nossa, vamos supor, a nossa pequenez de compreensão, a gente consegue sacar isso e consegue falar isso para as pessoas. Então, eu vejo assim, quando o Osho pega um Tilopa, quando o Osho pega o Buda, ele não é que ele está interpretando, não. Ele, como um ser iluminado, ele consegue ver atrás daquelas palavras o que é a mensagem de um iluminado e ele fala para a gente, como você disse, na nossa linguagem de hoje, uma coisa. Ele não faz a compilação para repetir o que cada um disse, mas ele, com a compreensão de iluminado dele, com a visão dele, com a percepção, com a abertura que ele tem, ele nos apresenta aquilo que às vezes foi dito por um mestre zen, que você lê irracionalmente, você fala, cara, eu não consigo entender, entendeu? Me dá dor de cabeça eu ler esse texto que eu não saco o que que é. O Osho vem e magistralmente fala para a gente, você fala, cara, é isso, É, né? é isso. Acho que é É, isso, né, meu? é, O cara olha e fala, ele está repetindo, ou o cara olha e fala, não, ele está falando da sua própria experiência. Ele está falando de uma maneira mais compreensível. Ele está é, falando de uma maneira que, conforme a minha abertura, eu posso entender e posso experienciar isso. é, Eu posso entender que quanto mais eu fico elocubrando, mais distante eu estou da própria mensagem. Eu posso perceber que quanto mais eu entro num silêncio através da presença, mais eu sinto que eu entendo de verdade, sem anotações. é, É uma questão de caminho, né? Proposta individual, visão individual. Nós estamos compartilhando a nós e é a nós. Agora, é. tudo bem, né? A pessoa tem uma visão diferente, né? Claro, claro, tudo bem. Champac, eu acho que nós estamos no nosso tempo já. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que foi legal. Eu acho que como da vez anterior a gente deixou duas perguntas que vão ficar Ah, com a faz parte próxima, do projeto, tem que faz ficar parte duas do perguntas. projeto. Não responder tudo para ficar alguma coisa para uma próxima. É. O próximo vai ser o Tantra Suprema Compreensão, capítulo 8. Quem está nos acompanhando nesse tempo ainda, né? Claro, a maioria das pessoas vão ver depois, né? Mas se tiver esse livro ao alcance, é interessante, né, Champaque? Que a pessoa leia, né? E uma outra coisa, Unisargan, até assim, para poder essa mensagem, né, esse toque, essa conversa, essa troca de ideias nossa, se isso tem algum valor, a pessoa fala, poxa, eu acho que isso seria legal, né? Mais pessoas conhecerem tudo. Se quiser fazer aquele negócio lá de dar um like ou compartilhar, entendeu? Isso reforça esse trabalho da gente, né? Agora, se É, a pessoa gostou, né? Se você achou que isso é legal, que vale a pena, isso aí é uma questão de lembrança, né? Todo mundo sabe, né? Já sabe, né? Porque quase todos os vídeos se fala isso. Dê é, o seu like, compartilhe, faça seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a divulgá-lo para mais gente. Todo mundo sabe isso. E é por isso que a gente nunca fala, eu pelo menos. Mas a é, realidade é que o pessoal, embora tenha alguns a intenção de contribuir, esquece.
E aham, a gente percebe assim que se não for isso, o algoritmo não vai entender. não vai entender. E se tiver algum valor para você que está ouvindo, a gente pede a sua ajuda. Se você tiver essa mobilização para que o algoritmo do YouTube passe para mais pessoas. De novo, é uma coisa que todo mundo sabe, mas se a gente não fala, a minoria vai se lembrar e aí fica por isso mesmo, né? Então, por isso que a gente. Bem lembrado, Champac. Vamos ver se a gente fala isso em Ah, todos agora. e o questionamento, né? Porque questionamentos que a gente possa suscitar ao longo dessa nossa conversa é interessante colocar, porque isso serve de material para alimentar uma próxima conversa Boa. nossa. Como hoje foi, a gente conversou sobre algumas perguntas, né? Eu acho que Aham. é legal, né? Sim, 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 sim. Claro, claro, claro. É aí que a gente segue em frente. Exatamente. Beleza. Abraço, Beleza, Champac. tá bom. Até uma próxima. Até.